Já? Vai repetir? Por que que não tá dando? Vai repetir? Não. Não? Eu não fui pra gravar se você estava falando. Escute. Muita coisa aqui. Não faz. Sei. Mas era pra aumentar. (13h03) em Guaratinguetá. Quanta coisa boa acontecendo, não aqui hoje, com a presença do Celso, mais a banda, mais um monte de gente lá naquele palco, mais a gente lá no público, fazendo parte, levando o nosso quilo, né? E amanhã tem teatro em Lorena, aqui, né, do lado, pertinho. Vamos aproveitar, né, nutrir o nosso mundo, né, com beleza, com arte, com o bem, com o belo, que isso está disponível para todos nós. É só a gente aceitar e receber, né, estar presente. É assim que a gente vai fazendo essa energia realmente criativa, né, produtiva, rolar, acontecer entre nós. E isso vai fazendo muita diferença na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva. Eu falei que ia continuar hoje sobre o mindfulness, falando sobre, mas eu mudei. E vou falar sobre liberdade, sobre novas escolhas. Aí esse assunto me motivou muito a fazer essa escolha hoje nova, né? Ter essa liberdade de, em vez de falar sobre mindfulness, né, continuando o assunto, que eu continuarei a semana que vem, hoje eu vou falar sobre essa possibilidade maravilhosa que a gente tem na nossa vida, né, de fazer novas escolhas, de ter novas atitudes, sem perder o contato com a nossa essência. Qual é a sua escolha? Seu maior poder é a liberdade para decidir, mudar de opinião ou de direção, inclusive. Pois é. Essa é a nossa grande liberdade, né? A gente pode mudar de opinião e podemos mudar de direção na nossa vida, sem perder o contato com a nossa essência. Nossa vida pode ser comparada a um pequeno mosaico de pedrinhas diferentes. Algumas lançadas pelo destino e colocadas à base, de modo que não possam ser deslocadas. Nelas estão representados, por exemplo, nossa carga genética, nossos pais, nossa primeira casa, a época e a cultura que nos acolheu. Outras vão entrando e saindo ao longo dos anos, pois entre as pedras colocadas pelo destino permanecem espaços maiores ou menores, que podem ser preenchidos com nossas escolhas livres e pessoais, diz a psicoterapeuta austríaca Elisabeth Lucas em seu livro Histórias que Curam, Porque Dão Sentido à Vida, da editora Verus. De cores variadas, essas pedrinhas representam as possibilidades que nos são dadas em grande parte das situações. Como o Celso falou, né? Ele esteve aqui durante 16 anos, né? Assim, muitos de nós pudemos ter o privilégio, né, de estar dançando, ouvindo o Celso, cantando junto com ele. Eu mesma fiz isso muitas vezes e foi delicioso. E de repente a vida convidou para fazer uma mudança de direção, né? E ele atendeu a esse chamado e foi lá para Anápolis, né, em Goiânia. E está aí, feliz da vida, né? Continua produzindo, trabalhando, volta aqui, né? Dá essa canja para a gente e pode compartilhar esse novo momento. E é assim, essas são as pedrinhas, né? De possibilidades.
Existem as pedras claras e brilhantes, que representam pontos luminosos da existência, e as sombrias e negras, que simbolizam infortúnios e sofrimentos, diz a autora. Assim, nosso mosaico pessoal vai se compondo de boas escolhas, de oportunidades perdidas, aquelas pedrinhas que ficam desconsideradas ao lado da base, de enganos. Nada é estático. Tudo acontece de maneira orgânica, fluida e imutável a cada instante, de acordo com a nossa vontade e também com a vontade maior, né? Que vai além da nossa. Em seu livro, Elizabeth Lucas quer deixar claro, acima de tudo, que seja qual for o impasse que o desafia, há sempre caminhos ainda desconhecidos e recursos a serem descobertos. Só é preciso acreditar que você é livre para escolher. E é mesmo, somos. O aperto no peito, contudo, pode surgir quando as possibilidades de escolha são infinitas. E existem também esses momentos, né? Há tantos caminhos à disposição que pensar apenas um angustia. Afinal, e se não for o melhor? Nessa hora, aposte na praticidade. Listar as opções e selecionar as mais reais e possíveis ajuda a baixar a ansiedade. Ficamos menos indecisos quando as alternativas são reduzidas. É verdade. Eu acho que isso acontece com todos nós diante de infinitas possibilidades, né? Às vezes, infinitas possibilidades de viagens, infinitas possibilidades de emprego, infinitas possibilidades de, sei lá, adquirir uma roupa, né? É isso. Quando a gente tem muitas possibilidades para escolher, a gente também fica muito ansioso. Na medida que a gente torna esse leque menor, né? E para isso ela sugere que a gente olhe as escolhas com mais praticidade, vendo aquilo que está mais conectado realmente com a gente, que está mais próximo, né, da gente poder realizar. Quando a gente reduz essa quantidade de infinitas possibilidades, a gente reduz a nossa ansiedade e aí também pode ficar mais confortável para escolher. Escolher é, inevitavelmente, perder algo. Não tem jeito. Toda vez que a gente faz uma escolha, eu tenho duas coisas, um vestido verde e um branco. Adoro os dois, mas eu só posso escolher um. É isso. Um eu vou perder, né? Um eu vou perder. Eu vou ter que fazer uma escolha, é inevitável. Entender isso ajuda a sair da incerteza com mais leveza. Afinal, não se pode ter tudo na vida, não mesmo? Sim, e desapegar-se é fundamental. Aprender que quando escolhemos nós temos que soltar alguma coisa, desapegar de alguma coisa, né? Seja ela material ou imaterial. Outra coisa, refinar a escuta interior e estar mais atento ao que importa na sua vida ajuda a acomodar perturbações que confundem mente e coração e fazem o organismo penar. Toda vez que a gente é colocado realmente diante de um momento de fazer uma escolha, a gente pode sentir isso, né? Esse impacto, né? Na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo todo. Então, a melhor coisa nessa hora é estar mais atento àquilo que importa na sua vida, ao que tem mais significado para você. Nesse sentido, o professor Hélio Deliberador, do Departamento de Psicologia Social da PUC de São Paulo, destaca a importância de cuidar para não confundir opções de escolha com falsas demandas geradas por solicitações externas, né? Às vezes a gente
sofre, né, uma série de solicitações externas e acaba confundindo essas solicitações externas com a nossa real necessidade e vontade interna. Então, é isso, a gente pode ir refinando, né, e aprendendo a não perder essa escuta interior, né, o que realmente tem significado para você quando você é colocado, né, nesse ponto de fazer uma escolha, para você não se confundir com essas solicitações externas que às vezes não tem nada a ver, na verdade, com você. Muitas vezes nos enganamos porque colocamos nossas fichas naquilo que acreditamos ser o que o mundo espera de nós, e não nossas reais necessidades e vontades. Isso, dei uma suspirada aqui porque é verdade mesmo, né? É fundamental que a gente vá conhecendo, né, o que é nossa real necessidade e nossa real vontade. O que eu quero para mim, para minha vida, em vez de o que os outros esperam de mim. Isso é super importante. A hiperestimulação que nos bombardeia o tempo todo, a exposição ao consumismo e a valorização exacerbada da juventude e do corpo perfeito podem produzir falsos dilemas nas pessoas, e produzem, viu, minha gente? Se a gente não estiver atento a nós mesmos, a essa escuta interior, né, prestando atenção realmente à nossa real necessidade e vontade, a gente pode entrar nessa barca furada por consumismo, por ficar ouvindo muito o que está lá fora, por desejo de manter essa juventude do corpo perfeito, enfim, essas coisas podem acontecer sim. Precisamos nos livrar deles para poder filtrar as possibilidades que realmente fazem sentido para nós. Ellie Luna, autora de Eu Sou as Escolhas que Faço, como resolver o dilema entre o que o mundo espera de você e o que você quer do mundo, da editora Sextante, ajuda a fazer essa distinção. E dá a pista, a Ellie Luna, que é a autora. Pense naquilo que faz seu coração pulsar de verdade, ou seja, siga o seu coração. Mas para seguir o nosso coração, a gente precisa estar conectada com a gente mesmo, né? Por isso que é importante sempre a gente ouvir a nossa voz interior, escutar o pulsar do nosso próprio coração, aquilo que faz sentido para nós. Há ainda outro teste bastante interessante para tirá-lo da dúvida. Faça um rápido flashback de sua vida e imagine que ela voltará a se repetir exatamente da mesma maneira, com todos os acontecimentos, os momentos felizes e as fases difíceis. Você desejaria revivê-la ou não? Esse exercício, proposto pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que viveu de 1844 a 1900, é o ponto de partida para termos mais consciência do peso das próprias decisões, tornando-nos capazes de abençoar cada instante vivido e amar a existência com tudo que ela tem de bom e nem tanto, a ponto de querer que ela retorne vezes sem conta. É o que o Celso estava falando aqui. O mal é muito relativo, né? Às vezes, quando você é convidado a fazer uma mudança na sua vida, num primeiro momento a gente vê aquilo como o mal, né? Entre aspas, né? Porque está te tirando de uma posição, de uma referência conhecida, de um lugar conhecido, de uma vida que já te pertence e te pondo num outro lugar, e de repente você vê que aquilo é um bem, né? Continua tendo significado para você, embora no primeiro momento você tenha visto com medo, né?
que é uma coisa que todos nós sentimos sim, quando temos que fazer mudanças e escolhas. O medo. Será que eu estou escolhendo realmente aquilo que tem sentido e significado para mim? Isso acontece. Pode ser um momento propício para rever conceitos, repensar estratégias e buscar outras metas mais viáveis. Há uma história que narra um breve diálogo entre um discípulo e seu mestre. O primeiro pergunta, o discípulo: Mestre, como faço para me tornar sábio? O mestre responde: boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? Experiência, acrescenta o mestre. E então, como adquirir experiência, mestre? Más escolhas, conclui o sábio. Então, as más escolhas podem nos ajudar também a ganhar, e sim, com certeza, e a ganhar experiência e ir fazendo escolhas melhores, né? O erro, ontem eu estava conversando com uma jovem amiga minha que eu admiro muito e estava falando para ela que é impossível não errarmos na vida. Estamos aqui para aprender e não tem como aprender se não aceitarmos o erro, né? Então é isso. Eventualmente a gente pode fazer uma má escolha e a má escolha vai nos reorientar para fazermos uma escolha melhor. Ela em si mesma, né, pode parecer um erro, mas é ela mesma que vai nos ensinar a ganhar experiência e fazer melhor, escolher melhor. Durante a vida é inevitável errar. Assumir a responsabilidade pelos efeitos de nossas escolhas sem culpar outras pessoas, isso é super importante, é o primeiro passo para uma boa resolução. Vou repetir. Durante a vida é inevitável errar. Assumir a responsabilidade pelos efeitos, pelas consequências de nossas escolhas, sem culpar outras pessoas, é o primeiro passo para uma boa resolução. Depois é necessário limpar mágoas e frustrações e fazer um balanço do vivido, de modo a aprender com ele e não repeti-lo. A decisão de se colocar em processo de autoconhecimento e trabalhar sobre si mesmo é o maior ato de liberdade que alguém pode ter. A decisão de se colocar em processo de autoconhecimento e trabalhar sobre si mesmo é o maior ato de liberdade que alguém pode ter, diz o violoncelista e professor de euritmia Cláudio Berthalot, estudioso da antroposofia criada pelo austríaco Rudolf Steiner no início do século XX. Não há nada de errado em falhar, e a vida, de quando em quando, surpreende com situações para as quais não nos sentimos preparados. Mas, se estivermos centrados, firmes em nossos propósitos, mesmo o desconhecido e o inesperado podem encontrar pouso tranquilo em nosso coração, mente e ações no mundo. Berthalot comenta o resultado de uma pesquisa internacional sobre consumo, que mostrou que no supermercado, quando as pessoas fazem escolhas em menos de 25 segundos, a tendência é tomarem decisões influenciadas pela mídia, por impulsos do corpo e do cérebro. São respostas automáticas, padronizadas, ligadas a convenções, medos e outros aspectos, digamos, não exatamente livres de nosso ser. É verdade. Imagine, né, nossas crianças, as pequenininhas especialmente, que hoje estão tão expostas a todo tipo, toda qualidade de mídia, e às vezes os pais, os avós, os tios não percebem, acham que essa criança, por ser tão bebezinha, ela não será influenciada
Não, minha gente, é muito pelo contrário. Exatamente porque essa criança ainda não tem filtro nenhum, tudo entra muito fácil nela. Então, o que acaba acontecendo é que ela vai sendo impactada, né, por essas imagens que ficam gravadas. Deixa eu pegar aqui, falando sobre esse consumo. A instantaneidade nubla o discernimento, ao passo que as boas escolhas e a verdadeira liberdade vêm de ações ponderadas e genuínas. Ontem, conversando também com essa minha amiga, jovem amiga, eu estava contando para ela como que todos nós sofremos, né, por conta dessas influências muito precoces na nossa vida, a influência de crenças, de coisas que nossos pais falavam para a gente, né, são as primeiras pessoas importantes, né, na nossa vida, são nossos pais, né, nossos avós, nossos tios. E às vezes coisas que nossos pais repetem sempre dentro de casa, seja diretamente para a gente ou não, ficam gravadas e lá na frente a gente se vê repetindo as mesmas coisas que o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, enfim, a pessoa importante para a gente fazia e falava. E de repente a gente se dá conta, isso tem realmente a ver comigo? Fui eu que escolhi isso para mim? Aí a gente se dá conta que essa, eu chamo de bruxaria, ou essa crença, ou esse padrão de pensamento e de ação, não foi uma escolha nossa, foi uma coisa que a gente ouviu, né? E viu se repetindo muitas vezes, ficou gravada na nossa mente, e a gente se vê repetindo isso. Não como uma escolha nossa, mas como uma coisa que a gente está repetindo do outro, de uma pessoa que é importante para a gente. Aí é a hora que a gente pode escolher. Quero repetir isso na minha vida? Realmente eu acredito nisso? Isso tem sentido, significado para mim? Essa é a nossa liberdade de escolher. Se a pessoa, para pôr mais tempo para refletir, consegue ser mais consciente. Se a pessoa para por mais tempo para refletir, consegue ser mais consciente, atravessar a ação padronizada e se aprofundar na realidade. A prática de silenciar diante das coisas confere ainda calma à existência. Quem não faz isso costuma ser mais irritadiço, nervoso, intolerante e facilmente magoável, porque não tem esse espaço de reflexão que pode e é muito curador. Avalia o Bertalot, que é esse violoncelista e que trabalha com euritmia, que é um trabalho curativo, né, da filosofia antroposófica. Eu quero dizer bom, e ritmia vem de ritmo, é o bom ritmo, né? A euritmia trabalha com o bom ritmo, que é muito importante, né, na nossa vida, para a gente ter uma vida com tranquilidade, a gente conhecer o nosso ritmo. É muito fundamental isso, nosso ritmo interno, né? Ao contrário, quando realizamos um ideal que espelha nossas motivações mais profundas, temos um prazer muito grande. Toda ação genuína gera felicidade, toda ação verdadeira, né, que tem, né, que ressoa com o nosso coração, com o nosso pulsar, gera felicidade, sem dúvida. Mesmo quando não tomamos uma atitude, estamos decidindo algo. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, que viveu de 1905 a 1980, escreveu: posso não ser responsável pelo que fizeram de mim, mas sou responsável pelo que faço com aquilo que fizeram de mim. Mas este pensamento, né, posso não ser responsável pelo que fizeram de mim, realmente. Mas sou responsável hoje pelo que faço com aquilo que fizeram de mim.
Em outras palavras, não se iluda. Deixar as coisas como estão também é uma escolha. Se você quiser permanecer sendo uma vítima, porque te fizeram uma vítima, é uma escolha sua. Mas geralmente essa consciência vem em algum momento já, né, mais próximo da nossa vida adulta, conforme a gente vai ganhando cada vez mais consciência da gente mesmo. Mas a escolha será sua. Você pode fazer diferente, escolher fazer diferente com o que fizeram de você, ou manter-se acomodado naquilo que você diz que as pessoas fizeram de você, né? Sempre vai ser uma escolha sua. Estamos condenados à liberdade. É o mantra dos existencialistas. E o Sartre era um existencialista de carteirinha, né? Ainda que exista uma aparente sensação de falta de opções para transpor uma crise, ou que impere a insistência cega, mesmo que inconsciente, em persistir no rumo que já se mostrou falho, tudo pode sair da paralisia quando você se der conta de que é possível mudar uma pedrinha aqui ou ali nesse seu mosaico. É possível, sim, minha gente, mudar essa pedrinha. A esperança é a irmã mais velha da liberdade. E essa ideia não é apenas uma frase bonita. As coisas mudam o tempo todo. Eis a dimensão da nossa liberdade, característica essencial do ser humano, que nos ensina que a esperança precisa ser maior do que qualquer medo sempre. A esperança precisa ser maior do que qualquer medo sempre, defende o professor Hélio Deliberador. Interessante o sobrenome dele. Deliberador, aquele que delibera, que decide. Nosso tempo nos surpreende a cada dia com arranjos inéditos, para muitos ainda escorregadios. É preciso respirar e compreender que toda boa decisão nasce de uma base fundamental: se reconhecer de fato, reconhecer-se de fato. E se você se enganar, somos livres para mudar de rumo e reposicionar as peças outra vez. É isso aí, minha gente. Meditação rima com boas escolhas. Vamos ver esta ajuda aqui. Todos os dias tomamos dezenas de decisões: o que comer no desjejum, né, no café da manhã, o que vestir, como chegar ao trabalho, o que ler, onde almoçar, etc. Né? São pequenas decisões, né? Mas todos os dias nós temos muitos momentos onde a gente tem que decidir. A essas ponderações triviais, nem por isso menos importantes, é importante a gente escolher o que comer de manhã, não é? Senão eu posso passar a vida inteira comendo coxinha, né? E esquecer que existe banana, aveia, mamão, laranja, café com leite, pão integral, né? É isso. Somam-se outras tantas. Lidar com esse volume de demandas pode ser exaustivo e muito desafiador. Segundo a australiana Caroline Ward, consultora de desenvolvimento humano e coordenadora da sede da organização Brahma Kumaris em Santiago, no Chile, a meditação é uma prática eficaz para afiar o discernimento, que é a mesma coisa do mindfulness, da atenção plena, né? É uma ferramenta fundamental para afiar o discernimento. Por quê? Quando a gente está com a atenção plena, nós estamos com o nosso nível de estresse rebaixado, né? E dessa maneira a gente consegue refinar
aquilo que é mais importante, que tem mais sentido, mais significado para a gente. Por isso que é importantíssimo a gente ir entrando nesse movimento, né, de reconhecer a importância desta pausa, né, para a atenção plena, seja respirando, seja prestando atenção na nossa caminhada, prestando atenção naquilo que a gente está comendo, como estamos comendo, como nos sentimos enquanto comemos o que estamos comendo. É esta atenção plena que vai nos afiando para deixar o nosso discernimento, né, a nossa escolha cada vez mais afinada com o pulsar do nosso coração. Corpo relaxado, mente esperta. Caroline afirma ser mais difícil tomar decisões quando estamos cansados. Há pesquisas mostrando que quando o corpo sofre muita pressão, o cérebro trava, ficando embotado, ele fica confuso, perdido. O corpo precisa estar relaxado para que a mente possa funcionar melhor e encontrar saídas, soluções. Eu sempre penso isso. Tem problema? Tem solução. Tem saída. Descansados, não gastamos energia à toa. Conseguimos raciocinar melhor e temos mais chances de fazer boas escolhas. Quando a pessoa se acostuma a entrar em contato consigo mesma, fica mais consciente do que a mente e o corpo estão fazendo, diz a Caroline. Com o tempo, se ela percebe que vai ficar tensa, respira fundo e relaxa antes de perder o controle. Para, caminha, refresca a cabeça e depois retoma o que estava fazendo, explica. Isso, minha gente, olha, em casa, cuidando de filho, cozinhando, conversando com o companheiro, a companheira, conversando com os pais, decidindo alguma coisa na rua, no escritório, no trabalho, a qualquer momento nós podemos escolher se estamos sentindo pressão interna e cansaço e temos que fazer uma escolha, tomar uma atitude, decidir alguma coisa. Nós podemos parar, respirar profundamente, pelo menos 3 vezes, dar uma caminhada perto de casa, dentro de casa, no escritório, dentro do trabalho, e daí sim a gente retoma aquela questão. Não vai tomar muito tempo e vai fazer grande diferença na sua escolha. Em outras palavras, incluir a meditação como parte da nossa rotina nos poupa de situações limite e abre uma chave para o autoconhecimento. Aí, não ia falar de mindfulness, acabei falando de mindfulness, que é meditação e que é atenção plena. São 13h38. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares, um colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para todos vocês, parece que a gente está tendo aí uma mudança de tempo, um ótimo final de semana e atenção plena onde vocês estiverem, que isso só melhora muito a qualidade da nossa vida. Até segunda-feira. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá.